Olá, meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas. Vamos falar um pouquinho sobre a revista Caretas. Vamos entrar agora já na segunda seleção. Já apresentamos uma primeira seleção, estaremos apresentando agora uma segunda seleção com os restantes das capas publicadas no ano de 1920 na revista Careta. Perfeito? Então, gente, vamos começar nosso trabalho? Vamos começar a mostrar essas capas para vocês? Vamos lá, gente? Bom, a primeira capa, nós temos a primeira capa aqui, e antes de começar a ver as capas, eu queria contar uma pequena história sobre a revista Careta, né? Um pouco do seu histórico, perfeito? Careta foi uma revista humorística brasileira que circulou de 1908 a 1960. A frequência dela era semanal, circulação nacional, ou seja, em todo o território nacional. Seu fundador foi George Smith. A fundação foi em 1908 e a sua última edição aconteceu em 1960. Perfeito? Ela era editada, né, aqui no Rio de Janeiro. Eu estou falando aqui porque eu estou falando do Rio de Janeiro, mas é claro, era editada na cidade do Rio de Janeiro. E o seu idioma, claro, era a língua portuguesa. Perfeito? Então, gente, um pouco da história, né, das revistas Careta. Periódico fundado por George Smith, teve entre seus colaboradores alguns dos melhores chargistas do país, como Raul e J. Carlos, diretor e ilustrador exclusivo da revista até 1921. O primeiro número da revista Careta foi publicado em 6 de junho de 1908. Ao ser lançada, além de ter George Smith como proprietário e editor, Careta tinha J. Carlos como diretor e ilustrador. Em 1921, J. Carlos deixou a revista para se dedicar à direção das publicações da revista O Malho, né? É uma outra empresa, uma concorrente da Careta. Mas em 1935 retornou à Careta, onde trabalhou até morrer em 1950. Careta também teve como colaboradores outros artistas gráficos bastante conhecidos na época, como Belmonte, Malaguti, Raul Pederneiras, Calixto e Theo. O primeiro número da revista trazia na capa uma caricatura do presidente Afonso Pena, seguido de 7 páginas de propaganda e o editorial de lançamento, chamado de Artigo de Fundo. Nele, a revista anunciava seu caráter editorial satírico e humorístico, presente no próprio título, e evidenciava seu desejo de atingir o público com P maiúsculo. Alusão ao variado e enorme público-alvo da revista, que tinha uma ampla circulação nacional. Publicada em excelente padrão gráfico, Careta, divulgada semanalmente aos sábados, tinha capa colorida, tamanho médio de 30 a 40 páginas por edição e formato médio de 30 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. Fazia amplo uso de ilustrações e fotografias. Seu repertório era eclético e mundano, incluindo crônica, poesia, opinião, notícia, piada, concurso, crítica, sátira política e de costumes e colunismo social. De início, Careta contou com a colaboração de alguns dos mais afamados literatos da época. Dentre eles podemos citar Olavo Bilac, Martins Fontes, Olegário Mariano, Aníbal Teófilo, Alberto de Oliveira, Emílio de Menezes, Bastos Tigre, Leal de Souza, Mário Bering e Luiz Edmundo. Posteriormente, a revista também contou com as colaborações de Lima Barreto, Orestes Barbosa, Domingos Ribeiro Filho, Viriato Correia, Humberto Peregrino e J. Frazão, entre muitos outros. Ao conjugar de forma ágil texto e imagem, Careta foi uma das mais importantes expressões da modernidade artística e intelectual do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX. Mantinha uma postura independente e assumiu posições políticas em meio às grandes polêmicas de sua época, quando apoiou, por exemplo, Rui Barbosa na campanha civilista em 1910. Tá certo? Durante o estado de sítio de 1914, no governo do Marechal Hermes da Fonseca, a revista foi proibida de circular por 3 semanas e seus editores foram presos por alguns dias. Durante o Estado Novo, a publicação de charges da Careta funcionou como estratégia de oposição à propaganda oficial do governo de Getúlio Vargas. A escolha e a disposição dos elementos visuais foram fundamentais, por exemplo, para o teor combativo impresso às charges sobre a política de Vargas.
Vargas, como no caso da extinção dos partidos políticos em dezembro de 1937. O tom satírico da careta sobreviveu à censura do Estado Novo, reforçando o padrão crítico do periódico. Com a morte de George Smith em 1935, seu filho Roberto Smith assumiu a direção da revista, fazendo todo o trabalho de edição praticamente sozinho e mantendo o perfil de crítica política. Após a morte de Roberto, em setembro de 1960, Maria Carolina Smith assumiu interinamente a direção do periódico, até sua extinção a partir de novembro de 1960. Bom, isso é um pequeno histórico, né, das revistas Careta. É importante a gente recordar, né, lembrar esse momento fantástico, né, da imprensa brasileira. Essa revista realmente ela tinha uma circulação nacional e era a grande revista do momento. A Careta só começa a perder espaço com a chegada da revista O Cruzeiro. Perfeito? Aí ela começa a perder espaço e vai até o seu declínio até que ela é encerrada em 1960. Perfeito, gente? Continue assistindo essas belíssimas capas, né? Belíssimas imagens. A gente vê o desenvolvimento, né? Como é que se trabalhava de forma diferente, né? As capas de revistas, muitas charges. Toda a revista Careta, ela era focada em muitas charges, né? E todas as suas capas eram charges e muitas delas charges políticas. É isso aí. Meu nome é Luiz Fernando Reis, sou autor do canal Antigas Imagens Antigas. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like. Se puder, compartilhe. Se puder comentar, comente também, né? Faça algum comentário conosco, tá? É sempre um prazer. Qualquer dúvida a gente está sempre pronto a esclarecer, né? Dentro, claro, das nossas possibilidades. E fica aqui o convite para que vocês se inscrevam em nosso canal Antigas Imagens Antigas. Fiquem em paz assistindo essas belíssimas imagens das capas do restante, né? A segunda edição, a segunda coletânea, a segunda seleção de capas das revistas Caretas. É do meio do ano para o final do ano, né? Seria basicamente o segundo semestre. Perfeito? Então, gente, vamos continuar assistindo então? Gente, obrigado a cada um de vocês por assistir o vídeo e muito boas recordações dessa maravilhosa revista que conta muito da história do jornalismo brasileiro. Revistas Careta do ano de 1920.